Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos e está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E o ministro da Defesa libanês denunciou que o governo sionista genocida de Israel realizou quase 3.500 ataques somente durante o período de cessar-fogo estabelecido pelos Estados Unidos. O comunicado foi feito após o ministro da Defesa sionista anunciar que a ofensiva militar no Líbano vai ser intensificada e que, se Teherã tentar intervir, terá uma resposta muito forte. No último domingo, dia 7, e na segunda-feira, dia 8, o Irã lançou mísseis contra Israel como retaliação a um bombardeio realizado pelos militares sionistas aos arredores de Beirute. A Guarda Revolucionária Iraniana lançou mísseis contra bases aéreas e instalações petroquímicas em Haifa, no norte de Israel. A reação do eixo sionista e genocida foi realizar mais ataques aéreos ao Líbano. O Irã está condicionando o acordo de paz com os Estados Unidos à interrupção das investidas do governo genocida de Israel ao Estado libanês. Teherã e Tel Aviv suspenderam os ataques na segunda-feira. Os iranianos afirmaram que, se o governo de Israel continuar com os bombardeios ao Líbano, enfrentará medidas enérgicas. Os Estados Unidos criticaram a operação dos sionistas contra Beirute na semana passada. Pelas narrativas, o acordo de paz não está tão próximo de acontecer, porque enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que ambos os lados buscam o fim das hostilidades e que as negociações avançam, as autoridades do Irã rebatem dizendo que não há progresso formal, apenas uma troca de recados e mensagens. E ontem aconteceu um capítulo do conflito que promete adiar mais ainda a paz na região. Um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos caiu no Estreito de Hormuz. Os 2 tripulantes foram resgatados com vida. Donald Trump acusa o Irã pelo episódio e diz que, se isso se confirmasse, haveria retaliações. E por volta das 6 da tarde, horário de Brasília, o eixo imperialista atacou o Irã num bombardeio que ele chamou de ataques de autodefesa. De acordo com fontes iranianas, os ataques estadunidenses foram feitos no sudeste do país, atingindo inclusive a região onde o eixo imperialista havia acertado uma escola, matando mais de 160 meninas no início dos ataques. Segundo informações de sites de notícias estadunidenses, o ditador Donald Trump teria conversado com Netanyahu pelo telefone no domingo, afirmando que, se o Estado sionista genocida continuar a escalada de ataques ao Líbano, poderá ter que lutar sozinho. E os Estados Unidos continuam tentando intimidar Cuba com suas sanções. Em 1º de maio, o ditador imperialista Donald Trump já havia editado um decreto impondo sanções a empresários de qualquer parte do mundo que tivesse relações, mesmo comerciais, com Cuba. O país depende da importação de combustível fóssil para poder fornecer energia para a população. A ilha só produz 30% do combustível necessário. Com o bloqueio estadunidense, os navios de petróleo, medicamentos e doações humanitárias são impedidos de chegar ao destino. No início do mês de junho, o ditador imperialista Donald Trump bloqueou operações da Visa e Mastercard em território cubano. Também decretou sanções financeiras diretas contra o presidente Miguel Díaz-Canel e sua família. Fez a mesma coisa contra a família Castro. Os Estados Unidos também reverteram a retirada de Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo. As campanhas de solidariedade a Cuba são fundamentais neste momento. Mais do que isso, é preciso exigir dos governos que dizem estar do outro lado da história em relação a Trump, como é o caso do Brasil e China, que façam mais do que solidariedade, que dirijam um movimento de ruptura de bloqueios. Enquanto isso, a ajuda humanitária deve seguir. Se puder ajudar, procure a CSP com Lutas, MST e outras organizações que atuam nas ações de solidariedade. O aumento do bloqueio é uma ação que faz parte de um pacote criado por Trump para usurpar recursos naturais e energéticos de Cuba. É também uma cortina de fumaça para encobrir crimes de pedofilia, dos quais o presidente dos Estados Unidos está sendo acusado de se omitir e impedir os processos judiciais que investigam a ilha de Epstein.
E a greve geral e bloqueio de estradas entra na 5ª semana na Bolívia. A manifestação de vários setores de trabalhadores e organizações sociais contra as políticas de retrocesso de Rodrigo Paz tem deixado o país com desabastecimento em diversos lugares. Assim que assumiu o governo, o presidente de extrema-direita retirou direitos e impôs grandes prejuízos à população do país. Começou retirando o subsídio aos combustíveis, o que dobrou o preço de vários bens de consumo no país, causando uma alta na inflação, o que provocou escassez generalizada de alimentos e insumos médicos. Os primeiros protestos foram organizados pelos trabalhadores dos transportes, com uma greve geral em todo o país. Na última semana de maio, os motoristas de transporte público aderiram em massa à greve. As capitais La Paz e Sucre estão há 20 dias sem coleta de lixo. Os bolivianos exigem a renúncia de Rodrigo Paz da presidência e eleições em 90 dias. Na terça da semana passada, 2 ministros bolivianos da Educação e da Defesa renunciaram. O Congresso da Bolívia aprovou na manhã do último domingo, dia 7, uma lei que regulamenta os estados de exceção, dando ao presidente Rodrigo Paz poder através de um decreto supremo. A nova lei não impõe imediatamente um estado de exceção, mas permite que o governo possa declarar quando for necessário. Nesse caso, o Congresso tem 72 horas para aprovação em conformidade com o quadro constitucional da Bolívia. O texto estabelece que tais medidas podem durar até 90 dias, com possibilidade de prorrogação caso os legisladores apoiem. Os Estados Unidos intensificaram a assistência emergencial para a Bolívia. Eles procuram evitar a aproximação de La Paz com a China. Vale lembrar que a Bolívia, além de reserva de gás e petróleo, também é dona da maior reserva de lítio do planeta. E o país ainda está estarrecido com a aprovação do PDL, Projeto de Decreto Legislativo 3 de 2025, que foi votado simbólica e remotamente pelo plenário do Senado na calada da noite. Ele obriga menores que sofreram violência sexual e ficaram grávidas de ter o bebê. A bancada conservadora e os setores da extrema-direita desfiguraram a proteção à infância ao sustar a resolução número 258 de 2024 do CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. O projeto, que já havia passado pela Câmara dos Deputados, segue agora diretamente para a promulgação e ataca frontalmente o acesso ao aborto legal, seguro e gratuito no SUS para meninas vítimas de violência sexual. A derrubada da resolução do CONANDA representa uma punição institucional contra as vítimas. Sob a relatoria da senadora Damares Alves, o Congresso agiu para anular a garantia de que a vontade da vítima de estupro prevaleça em caso de discordância da família, para restabelecer a exigência de boletim de ocorrência e decisões judiciais, e também para criminalizar indiretamente quem precisa de atendimento de saúde urgente. Essa medida é uma expressão da dupla exploração e opressão promovida pelo capitalismo. Enquanto as famílias ricas conseguem realizar procedimentos seguros de forma clandestina na rede privada, as meninas pobres negras da periferia são empurradas para a mortalidade materna ou para clínicas clandestinas insalubres. E, em relação a esse golpe baixo nos direitos das meninas e adolescentes vítimas de violência sexual, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garantiu que o SUS continuará atendendo esse tipo de ocorrência amparado pela legislação e que as regras e as normas do SUS já são bem detalhadas em relação ao tema. Nesta terça-feira, dia 9, aconteceu em várias capitais do país, inclusive em Belo Horizonte, manifestação contra essa proposta. A tentativa de transformar crianças em mãe e estupradores em pai não é nova no país e tem enfrentado resistência. Por isso, os projetos são votados na calada da noite. 27 ônibus foram consumidos pelo fogo no último domingo, dia 7 de junho, em uma garagem no bairro Dom Cabral, em Belo Horizonte. Segundo informações de testemunhas, o fogo começou num lote vago que fica atrás do pátio da Aviação Anchieta. Apesar de haver 3 funcionários no local, na hora do incêndio, ninguém saiu ferido. A prefeitura ainda está avaliando os impactos do incêndio na circulação de ônibus da cidade. A empresa era responsável pela operação das seguintes linhas: 2104, 3250, 4103, 4110, 4111, 5203, 9410, 9412 e 9414. Mas o Cetra BH, sindicato que representa as empresas de ônibus da capital mineira, além de manifestar solidariedade à empresa atingida pelo incêndio, também afirmou que outras concessionárias já se mobilizaram para garantir a continuidade do atendimento à população.
Só que especialistas afirmam que os ônibus que foram consumidos pelo fogo são de 2024 e 2025 e que os substitutos são mais antigos, de 2019. Essa troca pode causar atrasos relacionados a problemas de manutenção por conta da idade de uso dos veículos. E o leilão da Copasa para acionista majoritário foi vencido pela Equatorial Energia, que será a investidora de referência finalista no processo de privatização da companhia, com 30% das ações. A Sabesp e a Aegea se retiraram da concorrência após a divulgação das regras de venda das ações. De acordo com pesquisas em sites de reclamações, a Equatorial Energia é muito mal avaliada. O grupo atua em vários estados, como Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Goiás, Amapá e Rio Grande do Sul, e enfrenta críticas constantes, principalmente devido à qualidade dos serviços, constantes apagões, interrupções no fornecimento e cobranças indevidas. Além disso, a empresa pagou R$ 49,00 por ação, quase R$ 10,00 abaixo da cotação da Copasa da hora do leilão, que foi de R$ 59,00 por ação. Ao final do pregão da última sexta-feira, dia 5, as ações da Copasa caíram 5,25%, enquanto as da Equatorial recuaram 2,26%. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE-MG, autorizou o prosseguimento das etapas preparatórias, mas manteve exigências e vedações de encerramento da venda total até análises definitivas de resguardo ao consumidor. Os funcionários da Copasa terão estabilidade de apenas 18 meses na nova empresa. Um tremendo absurdo e uma enorme falta de respeito e comprometimento com os trabalhadores que fazem um concurso achando que estariam tranquilos até a aposentadoria.